Ao ver o brasão, o estancieiro compreendeu que a jovem escondia um passado que podia destruir sua família. Sob o céu pesado do Pampa, Letícia Furtado caminhou até não poder mais. Cada passo era uma dor aguda nas pernas cansadas. Cada fôlego, um sacrifício que parecia rasgar seus pulmões. O vento gelado chicoteava seu rosto e os cabelos soltos, castigando a pele já marcada, mas ela não podia parar. Precisava de abrigo, de um lugar seguro, longe dos perigos que a perseguiam e das sombras de seu próprio passado. Avistou, como um milagre em meio à paisagem cinzenta, os contornos de uma estância. Corredeira Azul, diziam, um conhecido refúgio para os farrapos, uma ironia cruel para ela, que fugia desesperadamente dos imperiais. Seu corpo pequeno, já no limite, cedeu. E ela caiu perto da cerca que delimitava as terras, a última gota de esperança se esvaindo com suas forças. Foi ali que o estancieiro Martim Silveira a encontrou. Ele estava a cavalo, voltando de uma ronda longa, os olhos acostumados a perscrutar o horizonte em busca de qualquer sinal de problema. Viu o vulto caído na beira do campo, um ponto escuro contra a grama seca. Um gaúcho de palavra e honra, Martim desceu rápido do animal. A jovem estava desfalecida, o corpo frágil e quase sem vida contra a terra fria. Seus olhos, que tanta dureza haviam testemunhado na guerra, suavizaram por um instante ao ver a fragilidade da moça. Não importava quem fosse, ninguém era deixado à própria sorte em sua terra, especialmente uma mulher. Com cuidado, ele a ergueu, sentindo o peso leve e inerte em seus braços, e a levou para dentro, para um dos quartos da casa grande, longe do frio. Uma velha agregada da estância, Dona Rosa, uma mulher de mãos calejadas e coração bondoso, ajudou Martim a cuidar dos ferimentos de Letícia. Havia um corte feio no braço, de onde o sangue parara de escorrer, e arranhões por todo o corpo, que falavam de uma fuga difícil e perigosa. Enquanto limpavam e enfaixavam as feridas, a gaze que cobria o pescoço da jovem escorregou, revelando o que Letícia escondia sob o vestido surrado. Pendurado no pescoço fino e pálido, um medalhão de metal, escuro e antigo, repousava sobre a pele. Martim se aproximou para ver melhor, uma curiosidade involuntária puxando-o. Mas o que viu não foi curiosidade, foi um golpe seco. Seu coração deu um salto, um baque gelado e forte no peito. O brasão. Ele o conhecia bem demais, com uma dor que nunca se apagava. O desenho de uma águia com uma coroa, esculpido no metal frio, era o símbolo inconfundível da família Furtado. A mesma família do espião que, anos antes, havia destruído seu vilarejo, ceifando vidas e sonhos, deixando para trás um rastro de cinzas e dor que jamais cicatrizou completamente em sua alma. A memória da fumaça no céu, dos gritos de terror, da perda irreparável, veio com a força de uma bofetada, revivendo cada ferida. Martim sentiu o sangue gelar nas veias, e seu rosto ficou duro como pedra, os olhos escuros fixos na jovem inconsciente. Ele olhou para Letícia, seu rosto antes suavizado pela compaixão, agora carregado de uma desconfiança perigosa e fria. Uma mistura de raiva e cautela endureceu seus traços. O ar dentro daquele quarto, antes aquecido pela lareira e pelo cuidado de Dona Rosa, pareceu congelar, pesado e sufocante. Uma dúvida terrível se instalou na alma de Martim, silenciosa, mas profunda. Quem era aquela mulher? Por que trazia consigo o símbolo de seus inimigos mais cruéis, o emblema da traição que o marcara para sempre? A estância Corredeira Azul, um porto seguro para tantos, se tornava agora um lugar de sombras, onde a verdade parecia esconder um perigo ainda maior. A cada respiração fraca de Letícia, a tensão crescia, um presságio mudo de tudo o que estava por vir, de um destino incerto que acabara de se entrelaçar ao dela. A claridade, filtrada pela janela alta, feria os olhos de Letícia quando ela despertou.
A cabeça doía, o corpo inteiro parecia coberto de chumbo, e um gosto amargo preenchia sua boca. Por um instante não soube onde estava. Lembrou-se do pampa, da queda, da escuridão. Então, a imagem do homem que a resgatara surgiu em sua mente. O estancieiro abriu os olhos por completo e o viu. Martim Silveira estava de pé, perto da porta do quarto, à luz da manhã moldando seus ombros largos. Seus olhos, antes suavizados pela compaixão, eram agora duas fendas escuras, frias e duras. Um olhar que não perguntava, mas exigia respostas, pesado de uma desconfiança que parecia tangível no ar. Letícia sentiu um arrepio. Aquele olhar era como uma sentença sem palavras, e ela sabia exatamente o porquê. Automaticamente, sua mão foi ao pescoço, onde o medalhão imperial repousava, pesado e frio. O brasão, o símbolo que ela tanto desejava esconder, fora revelado. Era como se o destino zombasse dela, mostrando a marca de seu passado justo quando mais precisava de um novo começo. Onde estou? Sua voz saiu fraca, quase um sussurro arranhado. Martim não respondeu de imediato, apenas a observou, cada fibra de seu corpo tenso, cada músculo do rosto contraído. A cada segundo de silêncio, Letícia sentia o medo visceral crescer em seu peito. O medo de ser eternamente rotulada, de que seu nome, seu brasão, a condenassem antes mesmo de poder falar. Ela havia fugido para romper com os imperiais, para deixar para trás aquela vida de mentiras e segredos, mas percebia que seu passado a perseguia, impedindo-a de ser vista como algo diferente de uma ameaça. Na estância Corredeira Azul, respondeu Martim, a voz grave e sem um pingo de calor. E você? Quem é você? E por que traz consigo o símbolo daqueles que tanto mal fizeram a esta terra? As palavras dele foram como facas, cada uma delas afundando mais fundo na ferida de seu desespero. Letícia tentou se levantar, mas a dor a fez recuar. Precisava explicar, precisava que ele entendesse, mas as palavras pareciam presas em sua garganta, pequenas e insuficientes diante do peso do brasão, do peso do sobrenome Furtado. Eu sou Letícia Furtado, confessou, sentindo um gosto amargo na boca. Eu fugi. Fugi deles, dos imperiais. Não sou o que o senhor pensa. Martim deu um passo à frente, lento e deliberado, a imponência de seu porte preenchendo o quarto. Ele não parecia acreditar em uma palavra sequer. Em seus olhos, Letícia via a memória das perdas, a fúria contida, o pavor de ser enganado novamente. Ele era um homem marcado pela traição, e ela, infelizmente, carregava o emblema de quem o havia ferido. Furtado, ele repetiu, a palavra soando como uma maldição. Um fogo subiu pelo peito de Martim, mas ele o controlou com uma força que só os anos de guerra e a dor forjaram. Ele se lembrou da fumaça, do sangue, da traição que desgraçou sua gente. Não, ele não seria enganado de novo. Letícia sentiu a respiração suspensa, o coração batendo forte nas costelas. A proximidade dele era desconfortável, quase sufocante. Ela o via lutar contra algo dentro de si, uma batalha silenciosa entre a honra que o fizera resgatá-la e a desconfiança que seu brasão havia despertado. Você ficará aqui, Martim finalmente disse, a voz cortante como aço. Mas não pense que estará livre. Cada passo seu será visto, cada palavra ouvida. Você está sob minha vigilância, prenda. E se tentar algo... Ele não terminou a frase, mas a ameaça pairava no ar, clara e pesada. Letícia sentiu um alívio gelado por ter um teto sobre a cabeça, mas logo a sensação de estar presa a dominou. Ela era uma prisioneira do próprio passado, agora sob o olhar constante de um homem que a via como inimiga. A tensão entre os dois era um fio tênue, prestes a se romper,
E Letícia sabia que sua vida dependia de cada movimento que faria a partir dali. Os dias se arrastavam na estância corredeira azul, e para Letícia, cada amanhecer era um novo desafio. Ela tentava se integrar à rotina da casa grande, oferecendo ajuda na cozinha, com as costuras ou com as flores do jardim. Queria ser útil, mostrar que não era um fardo, nem muito menos a inimiga que o brasão em seu pescoço parecia gritar. Mas a estância, um mundo de gaúchos leais à causa farrapa, era para ela um labirinto de olhares desconfiados, de silêncios pesados que falavam mais alto que qualquer acusação. Os peões, homens rudes e honrados, a observavam de longe. Quando ela passava, os cochichos cessavam de repente e as conversas se resumiam a um pigarro ou um aceno de cabeça apressado. Muitos deles eram vítimas das incursões imperiais, de suas casas queimadas, de seus parentes perdidos. Letícia sentia o peso de cada olhar, a lembrança viva da dor que seu sobrenome, Furtado, parecia evocar. Era como se a cada passo ela pisasse em um terreno minado de mágoas e ressentimentos. Martim, por sua vez, a mantinha ocupada, mas sempre a uma distância segura dos pontos estratégicos da estância. Ela ajudava a cuidar das galinhas, a separar os legumes na horta, a estender a roupa no varal, tarefas simples que a afastavam de qualquer documento ou conversa importante. Ele não dizia muito, mas seus olhos, de uma intensidade quase cruel, a seguiam. Ou, se não eram os dele, eram os de seus capatazes, homens de confiança que relatavam cada movimento dela. Letícia sentia a vigilância constante, um nó apertado no estômago que nunca se desfazia. Ela se pegava observando Martim também. Ele era um homem de poucas palavras, mas de presença imponente. Via a maneira como ele comandava seus peões, a preocupação em seu olhar ao falar sobre a guerra, a forma como protegia sua gente. Havia uma força nele que a fascinava, mas também um muro de desconfiança que ele erguera entre eles. Ela sentia que ele observava sua resiliência, a maneira como ela enfrentava as tarefas com uma quietude teimosa, mas ele se recusava a ceder à curiosidade. Seu rosto permanecia uma máscara de dureza, um lembrete constante de que ela ainda era a prenda com o brasão proibido. No fundo de sua alma, Letícia se sentia uma intrusa. Cada dia que passava, a certeza de que sua identidade imperial a condenava ficava mais forte. Como quebrar aquelas barreiras? Como fazer com que a vissem não como um emblema do inimigo, mas como Letícia? Uma mulher que buscava justiça. Ela buscava uma chance de provar sua verdadeira intenção, de mostrar que sua fuga não era uma mentira, mas um grito de liberdade. Mas as palavras pareciam insuficientes, ocas, diante do peso de seu sobrenome e do brasão que, mesmo escondido sob a roupa, parecia brilhar com uma luz própria, marcando-a para sempre. À noite, antes de dormir, exausta, ela tocava o medalhão escondido, sentindo o metal frio contra a pele. Aquela peça era a causa de sua desgraça ali, mas também a chave para sua redenção. Se ao menos pudesse falar, se ao menos pudesse ser ouvida, mas a cada olhar desconfiado, a cada silêncio cortante, ela sentia que estava presa, a cada dia mais certa de que nunca conseguiria escapar da sombra de quem era ou de quem pensavam que ela fosse. A estância, apesar de ser um refúgio, era também sua prisão, e Martim Silveira, seu carcereiro de olhos severos. A tensão entre eles não era de raiva explícita, mas de uma expectativa silenciosa, quase dolorosa, de que o mínimo erro dela confirmaria todos os medos dele. E isso, para Letícia, era quase pior do que ser confrontada. Martim Silveira continuava distante. Seus dias eram preenchidos pela organização das defesas da estância, pelas notícias que chegavam, carregadas de pó e sangue sobre o avanço da guerra. Ele passava horas a cavalo, inspecionando cercas, orientando peões, treinando os homens para o pior.
Seu rosto, marcado pelo sol e pelas preocupações, raramente se abria para qualquer emoção que não fosse a seriedade de seu dever. Para Letícia, ele era uma rocha, inabalável e, por vezes, impenetrável. Mas apesar de todo o esforço para mantê-la à margem de seus pensamentos, Martim se pegava observando Letícia. De longe, via-a ajudar Dona Rosa com a comida, remendar roupas rasgadas com uma agilidade surpreendente, ou até mesmo cuidar dos animais feridos com uma delicadeza que não esperava de alguém que parecia tão frágil. Ela não reclamava das tarefas nem das olhadas tortas dos outros. Havia uma resiliência silenciosa em seus gestos, uma calma que o intrigava. E às vezes, quando ela pensava que ninguém a via, um véu de melancolia cobria seus olhos, tão profundos e cheios de segredos. Cada vez que seus olhares se cruzavam, por um instante, Martim sentia um arrepio, uma atração estranha, perigosa, começava a se enraizar em seu peito, um sentimento que ele se esforçava para reprimir com toda a força de sua vontade. Era como um fogo baixo, quase imperceptível, mas que ameaçava queimar as barreiras que ele havia erguido com tanto cuidado. Ele se lembrava de uma paixão passada, um amor que o traiu de forma cruel, e a dor daquela desilusão ainda era uma cicatriz em sua alma. O brasão furtado, mesmo escondido, era um lembrete constante de seu juramento. Nunca mais abrir o coração à desilusão, nunca mais confiar. A cada vez que a via, ele se repetia que ela era uma inimiga, um perigo, uma sombra do passado que ele tanto odiava. Mas a teimosia dela, a forma como encarava cada desafio, minava um pouco dessa certeza. Letícia, por sua vez, sentia a vigilância de Martim como um peso constante, mas aos poucos começou a ver além da amargura inicial em seus olhos. Ela observava a integridade com que ele conduzia a estância, a liderança firme e justa com que tratava seus homens, a preocupação genuína com o bem-estar de toda a sua gente, dos peões aos agregados. Ele era um homem de princípios, um protetor, e Letícia percebia que havia mais nele do que a dureza que o brasão dela havia despertado. Sua voz grave, antes apenas uma fonte de medo, agora parecia carregar uma força que a acalmava, mesmo que contra a sua vontade. Uma tarde, enquanto separava feijão na cozinha, Letícia ouviu Martim conversar com um de seus capatazes sobre a falta de comida em um acampamento farrapo próximo. A voz dele era de preocupação genuína, e Letícia viu o homem que liderava não por poder, mas por amor à sua terra e ao seu povo. Ele se virou e seus olhos encontraram os dela. Por um segundo a mais do que o necessário, o olhar de Martim se demorou, uma mistura indecifrável de desconfiança e algo mais, algo que fez o coração de Letícia bater mais forte. Ela sentiu o rosto esquentar, e a respiração ficou suspensa. A tensão entre eles não era de raiva, mas de uma eletricidade muda, de um sentimento proibido que teimava em nascer no meio do perigo e da desconfiança. Ela abaixou a cabeça, sentindo o medalhão sob o vestido frio contra a pele. Como poderia ele ver nela uma aliada, um dia quando seu passado era tão gritante? Como ela poderia convencer um homem tão ferido pela traição de que ela não era quem ele pensava? Aquele olhar de Martim, mesmo que breve, acendeu uma pequena chama de esperança em seu peito, um desejo doloroso de provar sua lealdade. Mas o caminho para isso parecia longo e cheio de desafios, e a cada passo, Letícia sentia que estava caminhando sobre um fio muito fino, prestes a se romper a qualquer momento. Era uma tarde chuvosa na corredeira azul, e o vento uivava lá fora, sacudindo as janelas da casa grande. Letícia, com a desculpa de buscar um livro de receitas antigas para Dona Rosa, havia se aventurado até a biblioteca da estância. Sabia que era um lugar proibido, um santuário de papéis e memórias farrapas que ela, a prenda, com o brasão imperial, não deveria tocar.
Mas a curiosidade e a necessidade de entender mais sobre aquele mundo novo a impulsionavam. Mais do que isso, uma esperança secreta a guiava. Talvez ali, entre velhos volumes e mapas empoeirados, pudesse encontrar alguma pista, alguma forma de ligar seu passado ao futuro que desejava construir. Enquanto seus dedos pálidos corriam pelas lombadas dos livros, em busca de algo que nem ela sabia ao certo, ouviu o rangido familiar da porta. Um calafrio gelado percorreu sua espinha. Virou-se devagar, o coração disparado no peito, e o encontrou. Martim Silveira estava parado na soleira, a silhueta imponente contra a luz fraca do corredor. Seus olhos, antes já duros, agora pareciam duas pedras escuras, carregados de uma raiva fria e uma desconfiança mortal. A tensão no ar era tão densa que Letícia sentiu dificuldade em respirar. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Martim era baixa, mas cortante como o gume de um facão. Não havia um pingo de calor, apenas a fúria contida de um homem que se sentia traído. "Este é um lugar particular, Letícia, um lugar que guarda segredos que não lhe dizem respeito." Letícia sentiu o rosto esquentar. A culpa, mesmo que sua intenção não fosse má, a dominou. Ela não tinha um plano, apenas um desejo desesperado de encontrar uma ponte entre seu mundo e o dele. Eu só estava procurando..." Ela gaguejou, as palavras presas na garganta. Sua mente corria, tentando encontrar uma desculpa que pudesse soar verdadeira, mas sabia que era inútil. O olhar de Martim a acusava de cada crime que ele temia. Martim deu um passo à frente, e a proximidade dele a fez recuar, batendo as costas em uma estante empoeirada. Ele era como um predador, cada movimento calculado, cada olhar penetrante. "Procurando o quê?" "Prenda!" Ele questionou, a voz carregada de ironia. "Informações? Mapas? Algum dado para mandar aos seus? Acha mesmo que sou tolo o suficiente para deixá-la livre nesta estância, com o brasão furtado pendurado no pescoço e a mente cheia de segredos imperiais?" As palavras dele foram como um tapa, dolorosas e injustas. O sangue ferveu nas veias de Letícia, misturando a culpa com uma raiva própria. Como ele podia pensar que ela era tão vil? Ela arriscara tudo para fugir, para se libertar daquele mundo que ele tanto odiava. "Não!" ela exclamou, com a voz embargada pelo desespero. "Não é isso. Eu não estou aqui para espionar, Martim. Eu procurava algo que pudesse inocentar inocentes, algo que pudesse desmascarar mentiras." O olhar de Martim não suavizou, mas uma sombra de dúvida, quase imperceptível, cruzou seus olhos por um instante. Ele a observava com uma intensidade que a fazia se sentir nua, exposta. A paixão em suas palavras era visível, a convicção em sua voz, inegável. "Inocentar inocentes? Que mentiras, Letícia?" Ele perguntou, a voz um pouco menos cortante, mas ainda carregada de desconfiança. Sua mão forte se fechou sobre o braestante perto do rosto dela, prendendo-a ali. A proximidade era quase sufocante, mas também, de uma forma estranha, a fazia sentir-se mais viva, mais perto de ser ouvida. Letícia sentiu o coração bater descompassadamente. Aquela era sua chance, mas também seu maior risco. Se falasse demais, se revelasse o segredo completo, talvez ninguém acreditasse nela. Talvez a condenassem como uma espiã dúplice. Mas se ficasse em silêncio, Martim nunca a veria além do brasão. "Mentiras que condenaram muitos farrapos, Martim," ela sussurrou, a voz carregada de uma dor antiga. "Mentiras que foram plantadas por gente que não se importa com a verdade, apenas com o poder. Eu sei de coisas que podem mudar o rumo de muitas vidas." Ela não revelou os documentos, nem o nome de Duarte Pires, mas a verdade em seus olhos, a força de sua convicção, mesmo em meio àquele desespero visível, abalou Martim. Ele sentiu o pulso acelerar,
uma faísca de algo novo e perigoso surgindo em seu peito. Aquele não era o olhar de uma espiã fria, mas de uma mulher em busca de justiça ou de redenção. Ele ainda desconfiava. A memória de sua própria traição passada ainda queimava. Mas algo nas palavras dela, na forma como seus olhos marejados imploravam por crença, tocou uma parte de seu coração que ele pensava estar morta. A mão dele ainda estava na estante, o corpo inclinado sobre ela. E Letícia sentia o calor que emanava dele, a respiração presa na garganta. Por um instante, o medo deu lugar a uma eletricidade muda, uma tensão estranha que era quase um presságio. Martim se afastou abruptamente, quebrando o feitiço daquele momento. Seus olhos ainda eram uma mistura de dúvida e algo que ele se recusava a nomear. "Não quero você mais nesta biblioteca, Letícia", ele ordenou, a voz de novo firme, mas com um tom que não era de pura raiva. "E se o que você diz for verdade, é melhor que prove, porque aqui, nesta estância, a verdade tem um preço alto." Ele se virou e saiu, deixando Letícia sozinha na biblioteca, o cheiro de livros velhos misturado ao medo e à pequena, mas teimosa, esperança. Ela tocava o medalhão escondido, sentindo seu peso. Suas palavras haviam abalado Martim, mas a desconfiança ainda prevalecia. O caminho para a aceitação seria longo, e ela sabia que o tempo estava se esgotando. Martim Silveira saiu da biblioteca com a alma em brasa. As palavras de Letícia, o desespero visível em seu rosto, a convicção de que procurava inocentar inocentes e desmascarar mentiras, haviam cutucado feridas antigas em seu peito, cicatrizes que ele pensava estarem adormecidas. Mas não. A cada frase dela, a memória daquele dia fatídico voltava com a força de um pesadelo vivo. Um filme de horror que se repetia sem cessar em sua mente. Ele se viu de volta ao seu vilarejo, a fumaça preta subindo aos céus, rasgando o azul do pampa. Não era uma fumaça de lareira, mas de casas queimando, de sonhos virando cinzas, os gritos dos vizinhos, o choro das crianças, o desespero dos que tentavam salvar o pouco que tinham. Martim era um rapaz, então, cheio de vida e de fé nas pessoas. Mas aquele dia mudou tudo. Os imperiais haviam chegado, guiados por um espião, um furtado, como se revelou depois. Ele lembrava dos olhos frios do homem que apontava as casas dos farrapos, dos sorrisos cínicos enquanto a destruição se espalhava. Lembrou-se do pai lutando bravamente e da mãe tentando proteger o irmão mais novo. A imagem do fogo lambendo as paredes de sua própria casa, a dor da perda de tudo, de todos que ele amava, era um fardo que ele carregava desde então. A traição. Aquela palavra ecoava em sua mente, fria e cortante. Não era apenas a perda material, mas a quebra da confiança, a sensação de que o chão havia sumido sob seus pés. Aquela experiência o havia moldado, transformando o rapaz sonhador no homem de ferro e desconfiança que era hoje. Foi ali, em meio às ruínas e à dor, que ele jurou que nunca mais seria enganado. Nunca mais permitiria que o mal se infiltrasse sob o disfarce da inocência. E agora, Letícia, com o mesmo brasão maldito no pescoço, vinha com a mesma história de inocentar inocentes. Seu sangue gelava só de pensar, enquanto Martim se trancava em seus pensamentos amargos. Letícia tentava se acalmar após o confronto na biblioteca. Ela sabia que tinha mexido com algo grande, algo doloroso, nas palavras e no olhar de Martim. Precisava entender. Dias depois, enquanto ajudava as agregadas a preparar a carne para o jantar, ouviu os peões conversando no pátio perto da cozinha. A voz de um deles, um velho capataz de barba grisalha, era carregada de tristeza. "O estancieiro Martim não perdoa fácil, menina", dizia o capataz, sem saber que Letícia ouvia. "Viu o que os Furtado fizeram com o vilarejo dele? Fizeram um inferno na terra. Aquele espião, um Furtado, entregou todo mundo, gente boa, trabalhadores, tudo perdido,
Martim perdeu a família toda naquele dia, só sobrou ele. Foi ali que ele virou o homem que é, duro como pedra, mas justo. Letícia sentiu o ar rarear em seus pulmões. Suas mãos, que antes descascavam batatas com destreza, pararam. Um nó apertou sua garganta e uma dor profunda se instalou em seu peito. A mancha de seu sobrenome não era apenas uma desconfiança genérica. Era a memória viva de um massacre, a ruína de uma família, a cicatriz mais profunda na alma do homem que a abrigava. Ela compreendeu, de uma vez por todas, a profundidade do ódio de Martim, a razão de sua desconfiança inabalável. O medalhão em seu pescoço parecia pesar 1 tonelada. Não era apenas um símbolo, era um selo de condenação, uma herança de dor e traição que ela carregava sem querer. Letícia sentiu um misto de culpa e desespero. Como poderia alguém que sobreviveu a tamanha crueldade um dia confiar nela, a portadora do brasão furtado? Era como pedir que uma árvore queimada voltasse a florescer no inverno. Mas ali, naquele momento de compreensão dolorosa, nasceu uma determinação ainda mais forte. A dor de Martim, tão visceral e real, reforçava sua própria vontade. Ela não podia mudar o que seu sobrenome significava para ele, mas podia mudar o que ela significava. Podia provar que não era a espiã, a traidora que ele temia. Precisava, mais do que nunca, que a verdade que ela carregava viesse à tona. Não apenas por sua própria redenção, mas para honrar a memória de todos que sofreram nas mãos daqueles que ela agora renegava. O caminho seria árduo, mas Letícia sabia que não podia mais voltar atrás. Ela precisava mostrar a Martim que, apesar do brasão, ela estava do lado certo da justiça. As semanas voaram na estância Corredeira Azul, e Letícia, apesar de toda a sua dedicação, ainda se sentia uma pranha. Mas o Pampa, lá fora, não parava. A guerra continuava, e suas sombras se alongavam, alcançando até mesmo os refúgios mais isolados. Foi numa manhã de sol a pino, enquanto os peões voltavam de uma ronda mais longa, que as notícias ruins chegaram. Eram murmuradas em voz baixa, como se o próprio vento pudesse levar as palavras para os ouvidos errados. Letícia, que ajudava na cozinha, ouviu pedaços das conversas, e um calafrio lhe subiu à espinha. Um dos peões, com o rosto marcado pela poeira e pela preocupação, falava com Martim perto do curral. A voz era grave e Letícia forçou os ouvidos. Estancieiro, o major Duarte Pires está varrendo a região, disse o homem, com um nó na garganta. Ele está sem dó nem piedade, perguntando a todos, fazendo mal a quem não responde. Dizem que procura por alguém, uma mulher, que fugiu com segredos importantes. O coração de Letícia deu um salto no peito. O nome Duarte Pires era como uma chicotada gelada. Ela o conhecia bem. O major imperial era um homem cruel, ambicioso, que não parava por nada para conseguir o que queria. A menção de uma mulher que fugiu com segredos importantes confirmou seus piores medos. Era ela. Ele estava atrás dela. Martim ouvia em silêncio, o rosto duro, os olhos fixos no horizonte, mas Letícia sentiu o peso daquele olhar por um instante, como se ele soubesse que aquelas palavras a atingiam em cheio. A estância, antes um refúgio incerto, agora parecia um alvo. Ele não vai parar até encontrar o que busca, continuou o peão, a voz embargada. Já ouvi histórias de charqueadas queimadas, de gente inocente que sofreu por causa das perguntas dele. Ele quer essa mulher a qualquer custo. Letícia sentiu o chão sumir sob seus pés. Duarte Pires não era apenas um inimigo do Império, era seu inimigo. Ele a queria de volta, não por lealdade, mas porque ela carregava algo que podia destruí-lo. Aqueles documentos, o segredo que ela guardava, eram a chave para a ruína dele e, por consequência, a sua própria salvação. Mas também eram a sua condenação, se caíssem nas mãos erradas.
Uma onda de medo, mais forte do que qualquer outra antes, a invadiu. Duarte Pires era o verdadeiro vilão de sua história. Ele não se importava com a guerra ou com os ideais. Ele só se importava com o poder e com a própria pele. A presença dela na estância corredeira azul, com o medalhão furtado no pescoço e os segredos imperiais na mente, transformava o perigo em uma ameaça concreta que se aproximava a cada dia. Letícia sentiu a garganta secar. Ela havia fugido para ser livre, para provar sua verdade, mas agora, com Duarte Pires em seu encalço, percebia que o tempo estava se esgotando. Seu segredo, que ela tanto hesitava em revelar, agora era uma questão de vida ou morte. A sombra do Major Imperial se estendia sobre o Pampa, e Letícia sabia que não demoraria para que ela chegasse à Corredeira Azul. A tensão era quase insuportável, um presságio de que a paz, mesmo que frágil, estava prestes a ser quebrada de forma brutal. Letícia sentiu o baque da notícia como um soco no estômago. Duarte Pires. Aquele nome era um veneno, e a ideia dele tão perto, caçando-a, fez seu sangue gelar. A estância, antes um lugar de incertezas, agora parecia um alçapão prestes a se fechar. O medo de ser pega por ele, de ter seu segredo descoberto por mãos erradas, era maior do que qualquer coisa que já sentira. Se fosse capturada pelos imperiais, seria o fim. Se fosse descoberta pelos farrapos como a portadora daquele brasão e daquelas informações, também seria o fim. Em meio à angústia que a sufocava, ela precisava de um lugar para pensar, para respirar. Encontrou refúgio em um pequeno depósito nos fundos do casarão. Um cantinho esquecido onde se guardavam arreios velhos e alguns sacos vazios. A luz que entrava por uma fresta no telhado era fraca, mas o silêncio ali era um bálsamo para sua alma agitada. Sentou-se num caixote empoeirado, as mãos apertando o medalhão no pescoço, como se pudesse arrancar dele o peso de seu destino. As palavras do peão sobre Duarte Pires e a mulher que fugira com segredos voltavam e meia em sua cabeça. Sim, era ela. E os segredos que ela carregava eram como um fogo, capazes de queimar tanto os inimigos quanto a ela mesma. Respirou fundo, os olhos fechados, e a verdade que tanto guardara, agora, parecia exigir ser reconhecida, ao menos por ela mesma. Ela havia fugido do casarão de seu tio, um general imperial, levando consigo uma pasta. Não era uma pasta qualquer, mas um tesouro perigoso, documentos confidenciais do Império, papéis que mostravam a verdade por trás de muitas mentiras. Ali, em cada folha amarelada, estava a prova. A prova de que vários farrapos, homens honrados, haviam sido condenados injustamente, acusados de traição e subversão. Eles não eram traidores, mas vítimas de uma teia de intrigas. E o pior, os documentos expunham a corrupção e os métodos desleais de oficiais imperiais, principalmente de Duarte Pires. Ele havia armado muitas das acusações falsas, plantado evidências e se beneficiado da ruína de famílias farrapas para subir na hierarquia. A pasta que Letícia carregava era a chave para desmascará-lo, para inocentar os verdadeiros inocentes e para revelar a face podre de parte do Império. Mas e se ninguém acreditasse nela? Era esse o seu maior medo. Ela era uma Furtado, o sobrenome que Martim Silveira tanto odiava. Carregava o brasão imperial, o símbolo de seus algozes. Como poderia um farrapo aceitar a verdade vinda de alguém como ela? Eles a veriam como uma espiã, uma traidora que tentava enganá-los com falsos papéis. Poderiam matá-la antes mesmo de ler uma única linha. A ironia era cruel. Ela tinha a verdade que poderia salvar muitos, mas sua própria identidade a impedia de ser a portadora daquela salvação. Seu coração doía com a angústia. Ela precisava entregar aqueles documentos. Precisava que a justiça fosse feita, mas o risco era imenso. Se falhasse,
Tudo estaria perdido. Sua vida, a chance dos farrapos condenados, a esperança de um futuro onde seu nome não fosse uma maldição. Letícia apertou o medalhão, sentindo o peso da decisão. O Major Duarte Pires estava vindo, e com ele a hora de sua verdade. Ou de seu fim. Ela só esperava que Martim, apesar de tudo, pudesse enxergar além do brasão e ver a mulher que estava disposta a arriscar tudo pela verdade. A tensão em seu peito era quase física, um nó que a impedia de respirar profundamente, sabendo que o momento da grande prova estava se aproximando. Ainda não havia sol quando o barulho começou. Um estrondo distante, seguido por gritos e o som inconfundível de disparos. Letícia, que já estava de pé, ajudando Dona Rosa a acender o fogo na cozinha, sentiu o sangue gelar nas veias. Não era um trovão, era a guerra. Martim Silveira já estava em movimento. Sua voz, grave e cheia de comando, cortou o ar, acordando a estância. Os peões corriam, pegando armas, preparando as defesas. O Major Duarte Pires havia chegado. Ele não esperou pelo dia claro, preferindo a escuridão da madrugada para seu ataque brutal. Martim liderava a todos com uma ferocidade que Letícia nunca vira, protegendo sua gente e o legado farrapo com cada fibra de seu ser. Ela o observava do umbral da cozinha, o coração batendo descompassado. O medo era palpável no ar, mas a determinação dele era um farol. Os imperiais, em seus cavalos escuros, surgiram como fantasmas na neblina da manhã. Tiros cortavam o ar e Letícia se encolheu, mas seus olhos não se desviavam de Martim, que estava na frente, organizando os homens, apontando as direções. Era um caos, mas um caos em que ele parecia nascido para comandar. No meio da confusão, um detalhe chamou a atenção de Letícia. Ela viu um grupo de soldados imperiais se mover de uma forma estranha, contornando a cerca do curral por um caminho menos visível, como se soubessem de um ponto fraco na defesa. Uma memória de uma conversa rápida que ouvira no casarão de seu tio sobre as táticas preferidas de Duarte Pires, acendeu um alerta em sua mente. Ele sempre buscava os flancos, os pontos cegos. "Martim!" ela gritou, sua voz fina quase se perdendo no barulho da batalha. Ele não a ouviu. "Martim, pela esquerda! Eles vão cercar o curral!" Ela correu para a janela mais próxima, apontando para um movimento que só ela parecia ter percebido. O estancieiro, no calor da luta, virou a cabeça por um instante, seus olhos encontrando os dela. Havia uma fração de segundo de surpresa, uma dúvida naqueles olhos acostumados a desconfiar, mas a urgência em seu grito era inegável. "Pela esquerda!" Martim repetiu com a voz poderosa, redirecionando alguns de seus homens. A manobra de Duarte Pires foi frustrada e os imperiais foram rechaçados daquele ponto. Letícia sentiu um alívio misturado com uma pontada de orgulho. Ela havia sido útil. A luta continuou, feroz e sem trégua. Em um determinado momento, um dos homens de Duarte Pires, um grandalhão com um facão na mão, surgiu por trás de um barril, mirando em Martim, que estava distraído, dando ordens. Era um ataque traiçoeiro, e Letícia viu tudo como em câmera lenta. Sem pensar, impulsionada por um instinto que a surpreendeu, Letícia agarrou uma panela de ferro pesada que estava sobre a mesa da cozinha. Correu para fora, os pés descalços mal sentindo a terra fria. "Cuidado!" ela berrou, jogando a panela com toda a força que tinha. A panela atingiu a cabeça do soldado imperial com um baque surdo. Ele cambaleou, o ataque frustrado. Martim se virou, rápido como um raio, e derrubou o homem, mas não antes de sentir um corte de raspão no ombro. Foi um golpe pequeno, mas que o fez gemer de dor. Letícia correu até ele, o coração na garganta. O sangue escuro manchava a camisa de Martim. Seus olhos, antes tão duros, agora mostravam uma mistura de dor e uma surpresa ainda maior ao ver Letícia ali, ofegante, com a panela caída aos seus pés. "O senhor está ferido",
ela disse, sua voz tremendo, as mãos instintivamente estendidas para tocá-lo, mas hesitando. Martim a olhou, a respiração pesada. A proximidade deles era perigosa em meio ao caos da batalha. Ele sentia o cheiro dela, o calor que emanava de seu corpo pequeno, a preocupação genuína em seus olhos. Por um instante, o som da guerra pareceu sumir e só existiam os dois. Ele viu a coragem, a rapidez, o conhecimento que ela tinha. Aquela não era a ação de uma espiã fria, mas de alguém que se importava, alguém que havia salvado sua vida. A batalha começou a perder força. Os imperiais, surpresos com a resistência e com a tática inesperada, começaram a recuar. Duarte Pires, furioso, gritava ordens de retirada, e seus homens se dispersaram na neblina, deixando para trás o rastro de destruição e a promessa de um retorno. Martim estava ali, de pé, ferido, olhando para Letícia. Os olhos dele, que há tanto tempo haviam como uma ameaça, agora tinham um brilho diferente. Uma centelha de reconhecimento, de algo que ela não sabia nomear. Ela sentiu a respiração suspensa, o coração batendo forte nas costelas. Aquele momento de perigo e salvação havia quebrado uma barreira. Ela havia provado que não era uma espiã comum, mas um ponto de virada havia sido atingido. O cerco à corredeira azul tinha terminado, mas o cerco ao coração de Martim apenas começava. O major Duarte Pires e seus homens haviam recuado, deixando para trás o rastro de fumaça e a promessa de um retorno. A estância, apesar de ferida, havia resistido, mas Martim Silveira estava ferido. O corte no ombro, antes apenas um ardor, agora pulsava com uma dor surda e o sangue manchava cada vez mais sua camisa. Letícia, com o coração ainda disparado pela adrenalina da luta, correu até ele, ignorando os olhares dos peões, que agora começavam a cuidar dos feridos e da bagunça. "O senhor precisa de ajuda", disse ela, a voz um pouco embargada, mas firme. Seus olhos vasculhavam o ferimento com uma preocupação que a surpreendia. Era como se, por um instante, a rivalidade entre seus sobrenomes tivesse desaparecido, substituída por um medo visceral pela vida dele. Martim, ainda de pé, a observou. Seus olhos escuros, antes tão cheios de desconfiança, agora carregavam uma expressão de cansaço, mas também de uma curiosidade nova, quase assustadora. A proximidade dela, a forma como seu corpo pequeno parecia tremer de apreensão, fez algo se mover dentro dele. Ele apenas assentiu, um gesto breve, e Letícia sentiu um alívio misturado com uma tensão estranha. Ela o guiou até o interior da casa grande, para o quarto onde ele dormia. Era um lugar simples, mas arrumado, com cheiro de couro e tabaco. Com delicadeza, mas também com uma determinação que a própria Letícia não sabia de onde vinha, ela o fez sentar na beira da cama. As mãos dela, antes acostumadas a bordados e a folhear livros, agora tremiam levemente enquanto desabotoava a camisa dele, revelando o ferimento. O corte era profundo, mas não parecia atingir nada vital. Martim gemia de dor, ao menor toque, e Letícia sentia um nó na garganta. Ela havia visto ferimentos antes, no casarão de seu tio, e sabia o que fazer. Com água morna e um pano limpo que Dona Rosa rapidamente trouxe, ela começou a limpar o sangue, os dedos leves e precisos. Martim observava cada movimento dela. O cheiro dela, uma mistura de alfazema e o suor do medo, era quase inebriante. Sua respiração estava suspensa, enquanto as mãos dela trabalhavam com uma concentração admirável. Ele sentia o calor dos dedos dela em sua pele, um toque acidental que parecia elétrico, e uma atração perigosa, proibida, começava a se enraizar em seu peito. Era um perigo diferente do da guerra, um perigo que vinha de dentro, ameaçando todas as suas defesas. Eu sei um pouco sobre isso", Letícia disse, quebrando o silêncio pesado, enquanto aplicava uma pomada de ervas que Dona Rosa indicou. "Meu tio tinha um médico na casa, e eu aprendi algumas coisas." Martim não respondeu de imediato. A dor em seu ombro era real, mas a dor em seu coração,
A dor da desconfiança parecia momentaneamente aliviada pela presença dela. Ele a viu como ela era ali, uma mulher corajosa que havia salvo sua vida e que agora cuidava dele com uma devoção que o desarmava. "Você me salvou lá fora", ele finalmente disse. A voz rouca, seus olhos fixos nos dela. O olhar dele era intenso, durando um segundo a mais do que o necessário, e Letícia sentiu o rosto esquentar. A dinâmica de poder entre eles se alterava. Ele, o estancieiro forte, estava vulnerável em suas mãos, e ela sentia um misto de medo e fascínio por aquele momento. "O Senhor também nos salvou", ela respondeu, os olhos baixos, enfaixando o ombro dele com cuidado. "Foi um ataque bem pensado, o Major Pires. Ele sempre busca os pontos cegos. Ele usou a neblina a seu favor." As palavras dela, tão cheias de conhecimento tático, fizeram Martim erguer uma sobrancelha. Ele se lembrou do grito dela, do aviso preciso sobre o cerco ao curral. "Você conhece as táticas dele?" perguntou Martim, a voz carregada de uma nova curiosidade. Letícia hesitou por um momento, mas a proximidade, a confiança forçada pela dor e pelo perigo a impulsionou. "Sim, ele fala muito de suas estratégias quando está comemorando. Eu ouvia. Ele é um homem que gosta de surpresas, de ataques rápidos e de espalhar o medo antes mesmo de lutar. Ele não quer apenas vencer, quer destruir o espírito." Martim a ouvia, cada palavra dela ecoando em sua mente. Aquilo não era o conhecimento de uma prisioneira comum. Era o conhecimento de alguém que havia estado muito perto do inimigo, que entendia a mente de Duarte Pires. A desconfiança ainda estava ali, uma sombra persistente, mas Martim sentiu que ela começava a vacilar, a ceder. A imagem do brasão furtado por um breve momento perdeu um pouco de seu brilho ameaçador. Ele viu nela não apenas a prenda com o passado imperial, mas uma aliada, alguém que, por alguma razão, estava do lado dele, salvando sua vida e compartilhando segredos vitais. Letícia terminou de enfaixar e seus olhos se encontraram novamente. O ar entre eles estava carregado de uma tensão diferente, não mais apenas de desconfiança, mas de uma eletricidade muda, de um reconhecimento que ia além das palavras. O coração de Martim, ferido por tantas perdas, sentia uma pequena fresta se abrir, uma rachadura no muro que ele havia erguido com tanto cuidado. E Letícia, sentindo o calor do olhar dele, prendeu a respiração, sabendo que algo havia mudado para sempre entre eles. A manhã mal despontava, pintando o céu de tons cinzentos e rosados sobre o pampa, quando Martim e Letícia deixaram a estância corredeira azul. A decisão fora tomada às pressas, após o ataque de Duarte Pires. Os documentos que Letícia guardava eram valiosos demais para ficar ali, e os reforços farrapos, urgentes. Eles viajavam a cavalo, lado a lado, em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas ambos cientes do perigo que os cercava e da estranha aliança que se formava entre eles. A jornada era perigosa. O Major Imperial estava à solta, e suas patrulhas varriam a região como um rastro de fogo. Martim, à frente, guiava o caminho por trilhas pouco conhecidas, seus olhos atentos a cada movimento na vegetação rasteira, a cada ruído do vento. Letícia o seguia, o coração apertado no peito, mas com uma confiança crescente na liderança silenciosa daquele homem. Ele era um rocha, e perto dele ela se sentia, de alguma forma, mais segura, apesar de todo o medo. Em um determinado momento, Martim ergueu a mão, um sinal para que ela parasse. Ele havia avistado ao longe o brilho de um uniforme imperial. Eles se esconderam atrás de um capão de mato, os cavalos amarrados e silenciosos. A proximidade forçada, o corpo de Martim tão perto do seu, fez Letícia prender a respiração. Ela sentiu o cheiro de terra e de couro dele, o calor que emanava de seu corpo forte. O olhar dele, focado na estrada, era de pura concentração,
Mas ela sentia o pulso acelerado, não apenas pelo medo dos soldados, mas por uma eletricidade muda que crescia entre eles. Os soldados passaram, e o alívio que Letícia sentiu foi quase palpável. Martim se virou para ela, seus olhos profundos e escuros fixos nos dela. Foi por pouco, ele sussurrou. A voz grave, e Letícia sentiu um arrepio. Aquele olhar, a forma como ele a observava, era mais do que a simples vigilância de um estancieiro. Era um olhar que parecia enxergar sua alma. A viagem continuou, e a cada hora, a necessidade de confiar um no outro se tornava mais evidente. Eles compartilhavam o mate, a pouca comida que tinham, e o silêncio pesado da incerteza. Letícia sentia que precisava ir além, precisava que Martim entendesse a fundo o risco que ela havia corrido, a verdade por trás de seu brasão. Em um momento de descanso, sob a sombra de um ombu solitário, Letícia decidiu. O sol já estava alto, e o pampa parecia respirar em volta deles. Martim, ela começou, a voz um pouco trêmula. Eu preciso que o senhor entenda. Não sou o que Duarte Pires quer que eu seja, nem o que meu sobrenome parece dizer. Martim a observou, o rosto sério, mas com uma abertura em seus olhos que a encorajou. Os documentos que eu trago, eles não são apenas papéis. Eles provam que muitos farrapos foram condenados injustamente, que Duarte Pires e outros oficiais imperiais armaram tudo, plantaram provas falsas, para subir na vida e para desmoralizar a causa farrapa. Eu vi, eu ouvi. Ele queimou vilarejos inteiros como o seu, Martim, por pura ambição, não por lealdade ao império. As palavras dela caíram como pedras pesadas no silêncio do pampa. Martim sentiu um choque, o vilarejo dele, a dor antiga revivida. Ele a ouvia cada palavra e via a verdade em seus olhos. Não era o desespero da espiã sendo pega, mas a indignação de uma mulher que testemunhou a injustiça. Meu tio era um general, continuou Letícia, a voz agora mais firme, carregada de uma paixão que a própria Martim não esperava. Eu soube dessas coisas porque ele as guardava. Eu fugi com esses papéis para que a verdade viesse à tona, para que os inocentes fossem libertados. Minha missão é essa, Martim, não é trair, é fazer justiça. E sei que, ao fazer isso, eu assino minha própria sentença de morte para o Império. Martim a olhou, a mandíbula travada. Ele processava cada palavra, cada detalhe. A coragem dela, a forma como ela havia abraçado aquele perigo por uma causa que agora também era dele, era inegável. Ele viu a vulnerabilidade nela, mas também uma força que ele não esperava. Aquele não era o olhar de alguém que enganava. Era o olhar de alguém que arriscava tudo. A desconfiança, aquela muralha que ele havia erguido com tanto cuidado, começou a desmoronar, tijolo por tijolo. A memória das perdas ainda doía, mas a verdade nos olhos de Letícia era um bálsamo, uma chance de redenção para a própria dor dele. Ele estendeu a mão e, por um instante, tocou a dela. Um toque acidental que foi como um choque elétrico para Letícia. Ela sentiu o controle dele, a força, mas também uma gentileza que a fez prender a respiração. Eu acredito em você, Prenda, Martim disse, a voz rouca, seus olhos fixos nos dela. O coração de Letícia deu um salto. Aquelas palavras vindas dele significavam o mundo. Aquele momento, sob o sol forte do Pampa, selou uma aliança que ia além da guerra. Era uma aliança de confiança, uma semente de algo novo e profundo que começava a florescer no meio do perigo. O sol já estava alto quando Martim e Letícia, exaustos da longa jornada, avistaram o acampamento farrapo. Barracas de lona cinzenta se espalhavam por uma clareira, cavalos pastavam mansamente e o cheiro de fumaça e carne assada pairava no ar. Era um lugar de homens rudes, mas leais à causa. E Letícia sentiu um nó apertar em seu estômago. Aquele era o momento da verdade, ou de seu fim.
Ao se aproximarem, a presença de uma mulher desconhecida ao lado do estancieiro Martim Silveira chamou a atenção. Quando Letícia desceu do cavalo, seu corpo pequeno e o vestido simples contrastavam com a figura imponente de Martim. Os olhos dos veteranos farrapos, homens de barba espessa e rostos marcados pela guerra, se voltaram para ela com uma curiosidade que rapidamente se transformou em desconfiança. Um deles, um coronel de semblante severo, se aproximou, e o olhar dele caiu sobre o medalhão que Letícia, por um descuido ou cansaço, não conseguiu esconder por completo sob o lenço. O brasão imperial, mesmo que apenas visível por um instante, foi o bastante. Um murmúrio de vozes, baixo e ameaçador, começou a se espalhar pelo acampamento. O coronel, os olhos fixos no símbolo em seu pescoço, franziu o senho. "Quem é esta mulher, estancieiro?" perguntou ele, a voz carregada de uma desconfiança quase palpável. "E por que traz consigo o emblema dos nossos inimigos?" Letícia sentiu o medo visceral de ser eternamente rotulada. Os olhares hostis, os sussurros que falavam de espiã e traidora, a faziam sentir-se pequena, exposta. Ela tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta, insuficientes para lutar contra o peso de seu sobrenome e do brasão. A memória do vilarejo de Martim, da dor que seu nome carregava, tornou o ar ainda mais pesado. Martim sentiu a tensão crescer. Ele sabia o que aqueles homens pensavam, pois ele mesmo havia pensado o mesmo. Mas agora, depois de tudo que havia visto e ouvido, ele não podia permitir que a condenassem sem chance. Ele deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente à frente de Letícia, uma proteção sutil, mas firme. "Ela é Letícia Furtado", anunciou Martim, a voz grave e cheia de autoridade. "E ela não é uma espiã, coronel. Ela trouxe documentos importantes, provas que podem inocentar muitos dos nossos." As palavras dele foram como um estopim. Os farrapos, homens que haviam perdido tudo para a traição imperial, começaram a se agitar. Gritos de "Justiça, de morte à espiã!" ecoaram pelo acampamento. Um velho peão com uma cicatriz no rosto avançou, o semblante carregado de ódio. "Furtado!" ele vociferou, a voz rouca de dor. "Aquele nome nos trouxe a desgraça. Queremos justiça, estancieiro. Não podemos confiar numa cobra que vem com o veneno na mão." Letícia sentiu o coração bater descompassadamente, a respiração suspensa. A ira dos farrapos era como uma onda, prestes a engoli-la. Ela olhou para Martim, seus olhos implorando por uma chance, por uma crença que ela não podia exigir. A proximidade dele era a única coisa que a mantinha de pé, uma âncora em meio à tempestade de ódio. Martim ergueu a mão, sua voz cortando o burburinho com a força de um comando. "Parem!" ordenou ele, seus olhos escuros fixos nos homens. "A raiva é justa, eu sei, mas a verdade é ainda mais importante. Não a defendo cegamente, mas peço que deem a ela a chance de provar o que diz. Os documentos que ela traz podem desmascarar as mentiras do Império. Deixem que a verdade seja vista antes de qualquer julgamento." Ele não a defendia como um amante, mas como um líder que buscava a justiça, mesmo que a dúvida ainda persistisse em seu próprio coração. Seu olhar, no entanto, se desviou por um segundo para Letícia, um olhar intenso que transmitia uma promessa silenciosa. Ele estava ali e não a deixaria. A fé de Martim em Letícia estava crescendo, mas ele ainda não podia arriscar tudo. Não ali, não naquele momento. A multidão se acalmou, mas a hostilidade ainda pairava no ar, como uma névoa pesada. Os farrapos, acostumados a obedecer à voz de Martim, recuaram, mas seus olhos continuavam fixos em Letícia. O julgamento mudo ainda presente em cada olhar. Letícia sentiu um alívio gelado. Ela havia ganhado um tempo, mas sabia que era um tempo precioso e escasso. A luta para provar sua verdade estava apenas começando, e ela se agarrava à tênue esperança que o olhar de Martim lhe oferecera.
O farrapo, um refúgio da ameaça imediata do Major Duarte Pires, logo se tornou um ninho de sussurros e olhares carregados. Letícia sentia a mudança no ar. A aceitação que Martim havia tentado forjar para ela era frágil, como a casca de um ovo, e os golpes que se seguiam pareciam vir de todos os lados. Ela ouvia fragmentos de conversas, palavras lançadas ao vento que a atingiam como pedras afiadas. Espiã dúplice, armadilha imperial, mais uma furtado para trair. Duarte Pires era como um veneno lento, infiltrando-se nas mentes dos farrapos. Ele não precisou mostrar o rosto para começar a semear a discórdia. Seus informantes, astutos e cruéis, espalhavam mentiras sobre Letícia, distorcendo sua história, transformando sua fuga em um plano elaborado para enganar a todos. Diziam que os documentos eram falsos, uma isca para desviar a atenção, e que ela, na verdade, estava ali para entregar o acampamento, que o brasão em seu pescoço era a prova de sua verdadeira lealdade e que sua história era apenas uma peça de teatro bem montada. A cada dia, a raiva dos farrapos crescia. Aqueles homens, já marcados por tantas traições e perdas nas mãos do Império, eram presas fáceis para a manipulação de Duarte Pires. Letícia via os olhares que antes eram apenas de desconfiança se tornarem de ódio puro. Sentia o peso das acusações não ditas, a sensação de que, não importa o que fizesse, seu destino já estava selado por seu nome e sua história. O medo que ela tentava suprimir voltava com força, apertando sua garganta e roubando seu fôlego. Martim tentava controlar a situação. Ele conversava com os líderes, tentava argumentar, pedia que esperassem, que analisassem os papéis que Letícia trouxera. Mas a voz da suspeita era mais alta, mais fácil de ser ouvida no coração dos homens feridos. Letícia o observava de longe, o coração apertado. Via a luta em seu rosto, a forma como ele tentava protegê-la, mesmo quando o peso das acusações parecia esmagá-lo também. Aquele olhar dele, ainda carregado de uma tensão que não era de raiva, mas de uma preocupação profunda, era a única coisa que a mantinha firme. A noite caiu pesada sobre o acampamento. O fogo das fogueiras parecia menos acolhedor, e o barulho dos homens era um murmúrio constante de irritação. Um conselho improvisado foi convocado, uma reunião sombria, onde os farrapos mais antigos e os líderes de tropa se juntariam para decidir o destino de Letícia. Ela foi chamada. O ar, no meio do círculo de homens, era denso, carregado de expectativa e de uma fúria contida. Letícia caminhou para o centro do círculo, sentindo cada nervo de seu corpo gritar. Os olhares a queimavam, cada rosto uma expressão de julgamento. Ela procurou Martim e o encontrou. Ele estava de pé, um pouco afastado, os braços cruzados, o rosto duro. Seus olhos, no entanto, estavam fixos nela, uma mistura de alerta e um apelo silencioso para que ela fosse forte. A dinâmica de poder ali era diferente. Martim, o protetor, estava limitado pela vontade de seu povo, e Letícia era a presa. O coronel, o mesmo que a havia confrontado na chegada, falou com uma voz grave e pesada. A mulher furtado trouxe papéis, mas as dúvidas são muitas. Há quem diga que é um ardil do Major Pires para nos enganar, que ela é uma espiã dúplice, que veio aqui para nos entregar, para nos fazer perder a confiança em nossos próprios irmãos. Um clamor de aprovação subiu da multidão. Letícia sentiu um nó na garganta. Era exatamente o que Duarte Pires queria. Descredibilizá-la antes que a verdade pudesse ser ouvida. Eu não sou uma espiã! A voz dela saiu mais forte do que esperava, carregada de desespero e indignação. Eu fugi do Império, eu trago a verdade. Mas suas palavras foram abafadas pelos gritos. Martim deu um passo à frente, tentando intervir, mas um dos homens o segurou pelo braço, um aviso mudo. A raiva era grande demais. Letícia olhou para cada rosto.
tentando encontrar um pingo de crença, mas via apenas a sombra da desconfiança e do ódio. Ela era uma estranha, uma inimiga com um brasão proibido, e a cartada final de Duarte Pires havia sido perfeita. Ele não precisava lutar, ele havia virado os próprios farrapos contra ela. A sensação de estar sozinha, completamente exposta, era avassaladora. Sua respiração ficou suspensa, o coração batendo como um tambor no peito, enquanto a multidão clamava por uma decisão, pelo seu destino. Martim a observava, um brilho de fúria e impotência em seus olhos escuros, sabendo que a vida de Letícia estava por um fio. O Major Duarte Pires parecia ter surgido do nada. Um vulto escuro e imponente, ele irrompeu no meio do acampamento farrapo, acompanhado por alguns de seus homens, todos com ares de caçadores que haviam finalmente encurralado a presa. O ar, já pesado pela fúria dos farrapos, ficou ainda mais denso, quase irrespirável. Letícia, parada no centro do círculo hostil, sentiu o sangue gelar nas veias. O medo que a acompanhava desde a notícia de sua chegada se materializou diante dela, cruel e implacável. Duarte Pires caminhou até ela com uma arrogância calculada, um sorriso frio nos lábios finos. Seus olhos, de um azul gélido, varreram Letícia de cima a baixo, como se ela fosse um objeto a ser reivindicado. Ora, ora, Letícia Furtado, disse ele, a voz escorrendo como mel venenoso. Então é aqui que a ovelha desgarrada veio se esconder, tentando enganar esses pobres farrapos com suas mentiras e papéis velhos? Ele a acusava, não apenas de ser uma traidora do império, mas também de ser uma falsa para os próprios farrapos. A manipulação era clara, e Letícia sentiu um nó na garganta. Os farrapos, já inflamados pelas mentiras de seus informantes, murmuravam ainda mais alto, a raiva em seus olhos crescendo a cada palavra de Duarte Pires. Ela é uma espiã dúplice, meus amigos, vociferou Duarte, virando-se para a multidão. Uma Furtado que se finge de arrependida para destruir a causa de vocês por dentro. Ela veio trazer a confusão, não a verdade. Ele estendeu a mão e, com um movimento brusco, agarrou o braço de Letícia, tentando arrastá-la consigo. O toque dele era gelado e repulsivo, e Letícia sentiu um pânico avassalador. Ela tentou se soltar, mas a força dele era maior. Seus olhos desesperados procuraram por Martim. O estancieiro estava ali, a poucos passos, observando tudo com um rosto de pedra. A cena era um pesadelo. A mulher que ele havia abrigado, que havia salvado sua vida, agora estava nas mãos de seu pior inimigo. E o povo dele clamava por sua entrega. O Major Pires, percebendo a hesitação de Martim, virou-se para ele, o sorriso de escárnio se alargando. "E você, estancieiro Martim Silveira?" desafiou Duarte, a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. "Vai defender a cobra que se aninhou em seu peito? Vai deixar que a ira do império caia sobre este acampamento por causa de uma traidora? Entregue-a! Entregue-a aos farrapos, para que eles façam a justiça que lhes cabe pelo sobrenome dela." As palavras de Duarte Pires foram um golpe certeiro. A multidão se agitou, clamando por vingança, por uma decisão. Martim se viu em um dilema terrível. Sua família, sua história, a causa farrapa, tudo exigia que ele a entregasse. Exigia que ele punisse o sobrenome Furtado, o mesmo que havia ceifado sua própria gente. A dor antiga era um fogo em seu peito, uma voz que sussurrava sobre a traição, sobre a desilusão. Mas ali, parado no meio daquele caos, ele olhou para Letícia. Viu o desespero em seus olhos, a verdade em seu rosto, a coragem com que ela havia enfrentado a tudo. Viu a mulher que o salvara, que cuidara de suas feridas, que confiara a ele um segredo de vida ou morte. Sentiu a atração proibida que crescia entre eles, uma faísca de algo novo e poderoso que se recusava a ser apagada. Seu coração, antes tão fechado e marcado por perdas, reconhecia nela uma alma em busca de justiça, não de vingança.
A decisão foi um clarão, um relâmpago que o atingiu em cheio. Não seria a vingança a guiar seu caminho, mas a verdade e a crença em algo maior. Aquele instante durou uma eternidade, a respiração de Letícia suspensa, os olhos fixos nos dele, implorando por uma escolha que ela não podia verbalizar. Com um grito de guerra que ecoou pelo curral e fez a multidão silenciar, Martim Silveira sacou seu facão. O metal brilhou sob a luz fraca das tochas, mas seu movimento não foi em direção a Letícia. Foi em direção a Duarte Pires. "Solte-a, seu covarde!" A voz de Martim era um trovão, carregada de uma fúria justa, de uma decisão inabalável. "Ninguém em minha terra entrega uma mulher à injustiça." Duarte Pires soltou Letícia, surpreso com a atitude de Martim. Seus olhos se arregalaram. Os farrapos, confusos, assistiam em silêncio à cena. Martim se colocou entre Letícia e Duarte Pires, protegendo-a com seu corpo, com sua honra. Ele havia feito sua escolha. Não era mais o estancieiro atormentado pelo passado, mas o homem que escolhia o amor e a verdade acima de tudo. O duelo entre eles começou feroz e sem palavras, um embate que decidiria não apenas o destino de Letícia, mas o futuro da estância Corredeira Azul e do próprio coração de Martim. Letícia, com o coração batendo forte, sentiu o controle que ele exercia, a força de sua decisão, e um misto de medo e fascínio a invadiu. Ela prendeu a respiração, sabendo que sua vida e sua redenção dependiam de cada golpe daquele facão. O facão de Martim Silveira brilhou no ar, um relâmpago de aço sob o céu escuro do acampamento. O duelo com Duarte Pires foi rápido e brutal, uma dança perigosa de lâminas e fúria. Martim, impulsionado por uma justiça antiga e por uma nova, inegável paixão, lutou com a força de um touro. Cada golpe era a memória de seu vilarejo queimado, a dor de sua família perdida, a promessa de proteger a mulher que escolhera. Duarte Pires, com sua arrogância, subestimou a fúria do estancieiro. Seus movimentos, antes calculados, tornaram-se desesperados. Em poucos instantes, com um golpe certeiro que desarmou o major, Martim o jogou ao chão, o facão apontado para sua garganta. Um silêncio pesado caiu sobre o curral. Os farrapos, que antes clamavam por vingança, agora observavam, boquiabertos, o major imperial imobilizado. Letícia, com o coração ainda batendo descompassadamente, sentiu um alívio tão grande que suas pernas quase cederam. Ela havia prendido a respiração durante toda a luta, e agora o ar lhe parecia doce. Martim, o protetor, havia escolhido a ela, a verdade, acima da vingança. "Prendam-no!" A voz de Martim ecoou grave e inabalável. "Este homem não é digno nem da farda que veste." Os peões de Martim e alguns farrapos, que agora pareciam envergonhados de sua fúria anterior, se moveram rapidamente. Duarte Pires, pálido e derrotado, foi amarrado, sua arrogância desfeita em pó. Sua carreira e sua reputação, tão cuidadosamente construídas sobre a mentira, estavam em ruínas. Com a derrota do major, o olhar de Martim se voltou para Letícia. Ele estendeu a mão para ela, um gesto que era mais do que um convite. Era uma promessa. Letícia caminhou até ele, sentindo a força daquele olhar. Não havia mais desconfiança, apenas um reconhecimento profundo, uma chama de algo que parecia maior que os dois. "Os documentos, prenda", disse Martim, a voz mais suave agora. "É a hora de mostrar a verdade." Letícia assentiu, tirando de dentro do vestido a pasta de couro que carregava como um tesouro. Entregou-a a um dos coronéis farrapos que assistiam, as mãos tremendo. Os papéis, amarelados pelo tempo, foram lidos em voz alta para todos ouvirem. Ali, em cada linha, estava a prova. As acusações falsas, os nomes dos farrapos condenados injustamente, as maquinações de Duarte Pires e outros oficiais imperiais. A corrupção, a deslealdade, as vidas destruídas por pura ambição, tudo veio à tona.
O que se seguiu foi uma mistura de choque e fúria. Os farrapos que antes queriam linchar Letícia, agora sentiam uma vergonha profunda. As mentiras de Duarte Pires, que haviam inflamado seus corações, foram desmascaradas. A verdade de Letícia, a mulher com o brasão furtado, era finalmente aceita. E com ela, a justiça que tantos esperavam. Um silêncio respeitoso se instalou no acampamento, logo quebrado por um grito isolado, que rapidamente se transformou em aplausos, em vivas. Os farrapos, homens de honra, reconheceram a coragem de Letícia. Ela, a prenda imperial, foi ovacionada por aqueles que antes a viam como inimiga. Lágrimas de alívio escorriam pelo seu rosto, um misto de gratidão e uma alegria que ela nunca pensou que sentiria. Ela havia lutado por sua verdade, e a verdade havia vencido. Letícia se virou para Martim, seus olhos marejados encontrando os dele. O olhar que trocaram foi profundo, carregado de amor, de alívio e de uma promessa silenciosa que transcendia todas as palavras. O coração de Martim, antes tão atormentado por perdas e traições, sentia-se leve, curado de suas antigas feridas. Ele havia escolhido confiar, e a confiança o recompensara com a verdade e com a mulher que agora estava ao seu lado. Ele estendeu a mão novamente, e desta vez o toque não foi acidental. Martim segurou a mão de Letícia com firmeza, um gesto que selava um novo começo. Letícia finalmente encontrava a aceitação que tanto buscou, não apenas dos farrapos, mas do homem que havia atravessado o muro de desconfiança para vê-la. Ali, no meio do acampamento, sob o olhar de todos, o amor e a verdade haviam triunfado, e a sombra do passado parecia finalmente recuar. 2 anos se estenderam sobre o Pampa, trazendo consigo a brisa suave da paz de Poncho Verde. As cicatrizes da guerra começavam a se apagar, e o Rio Grande, antes palco de batalhas e tristezas, respirava a esperança de um novo futuro. Na estância Corredeira Azul, a vida florescia com uma beleza que Letícia jamais sonhara ser possível. A casa grande, antes cheia de silêncios tensos, agora era um lar vibrante, repleto de risos e da doce melodia de uma família que se construía sobre a verdade e o amor. Letícia, agora uma verdadeira prenda gaúcha, caminhava pelos corredores com uma leveza no passo que não tinha quando chegou. Seus cabelos castanhos, antes soltos ao vento da fuga, estavam presos em tranças bem feitas, e seus vestidos, simples e elegantes, combinavam com a paisagem que a acolhera. Ela não era mais a jovem assustada, marcada pelo brasão de seu passado. Era a senhora da Corredeira Azul, respeitada e amada por todos, e cada olhar dos peões e agregados era de carinho e admiração, não de desconfiança. Ela havia encontrado seu lugar, sua identidade, não por um nome ou um símbolo, mas pela força de seu próprio coração. Martim Silveira, seu estancieiro, era a rocha sobre a qual toda aquela felicidade se apoiava. O rosto dele, antes marcado pela desconfiança e pela dor das perdas, agora se abria em sorrisos mais frequentes, e seus olhos, que tanta dureza haviam demonstrado, guardavam um brilho de ternura quando se fixavam nela. Ele havia encontrado a redenção para suas antigas feridas, não na vingança que por tanto tempo o consumira, mas na coragem de acreditar, de abrir seu coração para a verdade de Letícia. A escolha de lutar por ela, de desafiar os próprios medos e o ódio de seu povo, o havia libertado. A Corredeira Azul prosperava sob sua liderança justa, tornando-se um símbolo de resiliência e, acima de tudo, de justiça para todos. Eles tinham um filho, um menino de cabelos escuros como os de Martim e olhos vivos como os de Letícia, que corria livremente pelo pátio da estância, sua risada pura ecoando entre as paredes. Ele representava a união de 2 histórias, antes marcadas pela guerra e pelo conflito, agora tecidas pela paz e pelo amor.
Aquele pequeno ser era a prova viva de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo após as maiores tempestades. Em uma tarde dourada de fim de dia, quando o sol começava a se despedir, pintando o céu do Pampa com tons de laranja e roxo, Letícia e Martim estavam sentados na varanda da casa grande. O menino brincava com um cavalo de madeira, suas pequenas mãos agarrando as crinas imaginárias. Letícia recostou a cabeça no ombro de Martim, sentindo a força e o calor de seu corpo. Ela olhou para o horizonte vasto, para a terra que antes era um lugar de perigo e que agora era seu lar. Quem diria, Martim? Ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Que uma prenda com um brasão tão pesado no pescoço encontraria sua paz aqui, ao seu lado. Martim apertou-a contra si, seus lábios roçando os cabelos dela. Sua identidade foi redimida pela verdade de seu coração, prenda, e pela sua coragem. Eu apenas escolhi acreditar, e a redenção para mim foi encontrá-la. Ele a beijou suavemente, um beijo que carregava a profundidade de tudo o que haviam vivido, de todas as barreiras que haviam quebrado. Letícia sentiu a respiração suspensa, o coração transbordando de gratidão. Seu passado, antes uma sombra, havia se transformado em um alicerce. O brasão, agora guardado em uma pequena caixa, era apenas uma lembrança de onde ela viera, não de quem ela era. Ela era Letícia Silveira, prenda do Pampa, mulher de Martim, mãe de seu filho. Observando seus filhos brincarem sob o pôr do sol, um legado de amor e esperança, Letícia soube que a história deles era mais do que um conto de guerra. Era a prova de que a identidade pode ser moldada pela escolha e que a redenção sempre encontra seu caminho, quando o coração decide, com toda a força, acreditar. E ali, sob o céu imenso do Rio Grande, eles sabiam que seu futuro seria tão vasto e promissor quanto o próprio Pampa. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.